Então vamos à suposta censura da Jovem Pan. Essa é uma notícia que saiu recentemente. Foi censura? Sim, mas isso é um truque. O Bolsonaro e o TSE e o Tribunal Alexandre de Moraes, eles constantemente têm jantares e entrevistas juntos. Lembrando que quem manda no Brasil é o GSI, não é o Bolsonaro, golpe de Estado. Então, a postura do Lula, o Lula está caindo numa armadilha. Ele está sendo posto como um ditador, vão associar ele ao Stalin. E isso está errado da parte do Lula. O Lula não consegue se defender das mentiras. Qual é o problema dessa história toda? O problema é que quando tu abre mão da verdade, que é o golpe de Estado, você quer agir contra elementos do golpe de Estado, usando outros elementos do golpe de Estado. Então você quer parar essas operações da Jovem Pan de propaganda e mentira, elas fazem parte do compêndio do golpe de Estado. Então tu não tem como lutar com isso separadamente. Tu tem que atacar o golpe de Estado e tu tem que atacar os Estados Unidos por ter dado um golpe. Eu estou dizendo isso há 5 anos. O PT se nega a fazer isso e vai dar um tiro no pé. Porque isso é um truque para final de eleição. Como é que funciona a operação? O Bolsonaro vai lá e combina com o TSE, combina com esses caras. Aí os caras fazem todo um charminho que estão sendo censurados. Pega o glamour de rebelde, de contracultura, de serem perseguidos e invertem. Se tornam vítimas. Eles agridem e se tornam vítimas. Então, eles são mentirosos? Claro que são. Mas as pessoas têm o direito de mentir, não tem? Vai censurar a mentira? Quer dizer que isso é censura, tá? Porque coíbe o direito de liberdade de expressão, de linguagem. Então eu tenho direito de figura de linguagem. Eles vão querer fazer uma legislação que puna a todo mundo. Então isso é um truque desses vagabundos, todos eles embolados. Vamos aqui, ó. Eu estou resumindo, porque tem que ser rápido isso aqui. Jovem Pan diz estar sob censura após proibição relacionada a Lula. Censura mas é um truque combinado entre o Bolsonaro, o STF, o TSE e a própria Jovem Pan, para que o Bolsonaro se pareça vítima, para que eles não precisam, eles extraem duas coisas disso aqui: futuras legislações de censura através do PT, glamorização do Bolsonaro como sendo um lutador da liberdade, põe o PT numa espécie de ditadura. Eles são ditadores draconianos, fascistas, stalinistas, e o Lula não consegue o respeito dele, porque grande merda que mentem sobre ele. Porque isso é querer controlar o efeito da mentira na cabeça dos idiotas. Tu não tem esse poder de controlar essas pessoas. As pessoas vão mentir. Então vamos ler a reportagem aqui. Jovem Pan diz estar sob TSE abre investigação para apurar se Jovem Pan tem tratado Lula com falta de isonomia. Tá, e daí? É óbvio que a Jovem Pan é uma sucursal do Bolsonaro. Que pretensão... E outra coisa, isso é mentira também. A pretensão de que os órgãos de mídia brasileiros eles não têm lado. São todos neoliberais, são todos pró-Bolsonaro. Não pode. Esse é o alinhamento do PT com esse cinismo da Globo, não no sentido romântico, retórico, de que a Globo é uma emissora neutra. É o fingimento da linguagem. Quer dizer, eles não são neutros. Outra coisa, eles não podem ter lado. Que obrigação que uma corporação tem de ser neutra? Nenhuma. Quer dizer que eu não posso... O TV 247 tem isonomia? Por definição, se eu sou a favor de uma ideologia, eu sou contra a outra, não é óbvio? Quer dizer, o que seria isso? Tu tá vendo a confusão que esses caras criaram? Quando as pessoas são mentirosas, é isso aí que dá. Ó. Tudo porque o PT não luta contra o golpe de Estado. É claro que a Jovem Pan é pró-Bolsonaro. Qual é a novidade? Quem é que não sabe disso? Qual é o problema também? O problema é que eles não conseguem mudar. O Lula tem medo de perder por causa do aparelhamento da mentira da operação de golpe de Estado que funciona na Jovem Pan. Como ele não ataca o golpe de Estado, aquilo só serviu para tirar o Lula da cadeia. Depois que o Lula saiu da cadeia, não se fala mais em golpe de Estado. O Ciro Gomes também não fala mais em golpe de Estado. Não tem golpe. Eles mataram a verdade na cabeça das pessoas porque eles desmoralizaram o conceito de golpe de Estado, transformando numa retórica. Então o golpe de Estado se tornou uma retórica. Ele não é uma realidade mais.
E o Lula, como ele não consegue vencer a mentira, quer dizer, deixa os caras mentir, porque aí a pretensão é coibir a suscetibilidade das pessoas em relação a crer numa mentira. Que direito tem de impedir as pessoas de serem estúpidas? Os bolsonaristas são retardados e idiotas? São retardados, ignorantes e idiotas, claro que são. Mas e aí, o que tu vai fazer? Tu vai querer censurar, proteger os idiotas de serem idiotas? Primeiro, tu não vai mudar a cabeça desses caras. Segundo, quem disse que eles agregam? Tu não tem nenhuma base em relação a isso. Quem disse que eles agregam? Agora deu ali, não vi o debate, onde o Lula saiu do debate reclamando que o problema do Bolsonaro é as mentiras, que nem uma puta choramingando. Deixa ele mentir, cara. Porque esse é o problema. Tu não fala do golpe de Estado, senhor Lula. Tu vai perder essa eleição porque tu é frouxo. Vai perder porque tu é frouxo. Não, olha, isso é uma coisa que a gente aprende lidando com pessoas imediatamente. Tu é um velho de 70 e poucos anos, tu não aprendeu ainda que o problema são as pessoas? Não adianta ter ideologia. Olha aqui, ó. Como se ideologia fosse uma coisa boa. Como se ideologia fosse uma coisa boa. O tribunal, deixa o seu like, se inscreva, apoie o canal. Não se sabe o que vem pela frente aí. Você quer fazer uma doação via Pix? Copie e cole o Pix, seu aplicativo bancário. Não precisa entrar em site nem se cadastrar em site nenhum. Só copie e cole o seu aplicativo bancário, assine o Apoia-se. Tem o Catarse também. O pessoal que está no Catarse já está no Catarse. Eu recomendo o Apoia-se. Assine aí, escolhe. O Tribunal Superior Eleitoral TSE determinou que a Jovem Pan conceda direito de resposta ao ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ex-presidente, eu li ex-presidiário. Bom, ele é ex-presidiário. Em razão de declarações de comentaristas da emissora paulista consideradas ofensivas ou inverídicas em relação ao petista. E daí? O TSE também abriu uma investigação para que seja apurado se o canal tem tratado Lula com falta de isonomia em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos a aplicar a seguinte questão. Ó. A Rede Globo tratou o senhor Lula sem isonomia quando ofereceu a plataforma do seu Jornal Nacional para que um general do Brasil, entre aspas, o Vilas Boas, o decrépito aquele, que é o arquétipo perfeito do generalato brasileiro, usou a plataforma do horário nobre de uma concessão pública de televisão para ameaçar a decisão de julgamento do Supremo Tribunal do país para prender o Lula baseado num julgamento de investigação de corrupção iniciado pelo FBI. Isso não é falta de isonomia? Que merda é essa? Golpe de Estado. Operação de golpe de Estado. Agora, quando o Lula... Por que eu estou dizendo há anos isso aí? Quando o Lula aceitou o veredito do Moro e se entregou a um julgamento ilegal, ele aceitou a legalidade da ilegalidade. Aí não adianta vir querer remendar a coisinha aqui, porque não faz sentido nenhum, só te desmoraliza. E acho que a partir disso o Lula pode perder, porque esse truque, isso é um truque. Eles roubam umas porcentagens e já era. Dessa vez eles não precisam roubar muito, porque o que eles já roubaram antes está sedimentado como verdade. Nós não sabemos o quanto dessas eleições são roubadas pelo Bolsonaro. Por quê? Porque o PT também caiu naquele truque da urna que eu já expliquei. O Bolsonaro acusa, se ele perde, ele acusa os outros de roubar. Se ele ganha, aí vem o PT e fala assim, não, você duvida das instituições, seu abobado fascista. Aí quando o Bolsonaro ganha roubando, tu da esquerda não pode falar nada, porque tu foi contra a narrativa, tu caiu num truque. O Bolsonaro mantém a sua flexibilidade de ação. Entenda que isso é uma operação militar, de golpe de Estado, de ataque à República. Enquanto tu não abordar tudo isso como uma grande operação de golpe de Estado, e que eles operam com a flexibilidade da guerra, eles não pensam em termos de ética, ou em termos de certo ou errado. Eles pensam em termos de guerra. Na guerra tu tem que ter flexibilidade. Tu não pode pensar reto. Então o Bolsonaro tem um aparelhamento de generais, assistência do Mossad, da CIA, Southcom, externamente, meio à distância, né? Porque eles treinam os caras e depois, te vira aí. A não ser que eles façam uma merda muito grande, eles tomam uma decisão de eliminar esse cara, eles eliminam. Assim eliminar esse operativo. Então, enquanto não encarar isso como uma guerra, não dá.
Além disso, a Justiça Eleitoral determinou que a emissora tire do ar de todas as peças publicitárias com a temática Lula mais votado em presídios. Tá, e se for verdade que ele foi mais votado em presídio? Se for verdade, não pode dizer isso? O Lula é covarde. Porque ele não consegue ganhar porque ele é frouxo. O que eu avisei do PT? Ele é frouxo. Viu como quem tem retidão vence no final? Por que eu ataco os dois? Por diferentes razões. Ele foi mais votado em presídio? E se for mentira, deixa mentira. E Lula defende o crime. Bom, não posso afirmar essas coisas? É censura, sim. A multa diária em caso de descumprimento é de 25 mil. Em nota, a Jovem Pan criticou a decisão e acusou o TSE de censurar o conteúdo da emissora. Censurou, sim. Aí eles parecem heróis perseguidos. O PT não aprende. Tem mais que acabar esse partido. Mesmo. Vocês são um entrave na vida de uma pessoa. Vocês estão jogando ping-pong com esses golpistas. E eles vão vencer porque vocês caem nesses truques de guerra idiota desses caras. O cara vê miles away, o cara vê a léguas de distância isso aí. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o arrepio do princípio democrático de liberdade de imprensa. Ó, os caras se fazem ainda. Quem é a favor de 64 é a favor de liberdade de imprensa? Quer dizer, tu tá vendo como é que os caras conseguem inverter a situação e roubar as bandeiras e pautas? Isso tem um apelo ao povo brasileiro muito ignorante, cara. Aí tu junta a ignorância do povo brasileiro com essa sede de não querer saber nada, junto com os loucos fanáticos do Bolsonaro. Isso aí foi estrategiado no final. Tu vê que falta pouco tempo para o segundo turno. Isso foi feito para foder com o Lula. E eles poder justificar o roubo de mais uns 2, 3, 4% e ele leva a eleição e o Lula fica com cara de cu. Como, ó, aí o Brasil, aí acabou, aí nós estamos fodidos. Aí o Bolsonaro vai vir com tudo para lanhar todo mundo. E a culpa vai ser do PT. Por não ouvir. Não ouvir. A esquerda, ela é que nem essa direita. Ela só anda no círculo dela. Tinha um usuário que frequentava o canal do PCO chamado Jesus, era um vato. Eu disse assim, aqueles dinheiro que tu dava lá pro PCO é muito bem-vindo aqui. O cara não deu um pila. Por quê? O que custa? Eles, não, porque eu sou do PCO. Eles não aprendem. O PCO também caiu em várias armadilhazinhas. Esses caras são muito idiota, muito ignorantes. Eles não querem aprender nada. Não dá para ficar lendo Lenin e Trotsky para resolver problemas do século XXI. Da previsão expressa na Constituição de impossibilidade de censura e da livre atividade de imprensa, bem como da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130, que igualmente proíbe qualquer forma de censura e obstáculo para a atividade jornalística. Que os outros jornais não mentem. Determinou que alguns fatos não sejam tratados pela Jovem Pan e seus profissionais, seja de modo informativo ou crítico, escreveu a emissora. Ou mentiroso. Eu sou a favor do jeito de todo mundo mentir. Nem Deus tem essa pretensão, mas o Lula tem. Não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está desde segunda-feira, 17, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Continuou. Verdade. Já a campanha de Lula declara que a emissora estaria promovendo diariamente a candidatura de Jair Bolsonaro. Ah, sério? Estão promovendo o Bolsonaro, o golpe de Estado, os maçons junto, tudo. São tudo maçons esses caras da Jovem Pan. Ataca a maçonaria. Ataca, seus arrombados. Quer dizer, só pensa em eleição esses caras. Quer dizer, esses caras são uma sucursal do Bolsonaro há muito tempo. Só que não tem que pedir censura. Isso é coisa de gente frouxa, tu tem que criticar. E de foda-se, ora. Se não der, não deu. As pessoas querem ser retardadas, tu não entendeu? As pessoas querem ser safadas. Tu não tem poder sobre as pessoas. Tem que esperar elas morrer. Eduque os novos para não serem igual aos velhos. E espere esses morrer. Que os novos substituam os velhos e aos poucos as coisas vão mudando. Como é que acabou a escravidão? Tu ficou com aquele monte de gente ranhetando, eu quero meu negro, eu quero ter negros, até que as suas gerações foram substituídas. Varia de país para país, mas vocês entenderam o exemplo. A carta de Bolsonaro é narrativa bolsonarista, principalmente relacionada à denominada guerra cultural. Tá, foda-se, deixa de mentir, impulsionando-a para milhares de telespectadores diuturnamente. Chama-se propaganda. A Pepsi também fica dizendo para mim que para eu
que eu tenho que beber Pepsi para matar minha sede, só que a Pepsi é pura açúcar. Por que tu não faz açúcar da sede? Por que tu não faz uma campanha para parar com a propaganda enganosa da Pepsi? Tu tá entendendo? Se nós vamos levar tudo dessa forma, não existe nada. Então, na sociedade moderna, mas vocês concordam com a sociedade moderna? Aí tu associa isso com Alckmin. O Bolsonaro se faz de família. Os petistas também destacam que o canal é uma concessionária de serviços públicos. Leia a nota de emissora na íntegra ao fim desse texto. Há um vídeo que circula pelas redes sociais que está sendo utilizado para afirmar que um funcionário do TSE anda pelos corredores Jovem Pan para censurar a programação, só que a informação não é real. Não, eles mentem sobre a mentira ainda. E tá a Renault vendendo essa merdinha desse carro a 280 milhões aqui. De acordo com a Justiça Eleitoral, o homem não é funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, nem de nenhum. É mentirosos. Agora, tu fortaleceu a base do bolsonarista, tu não vai recuperar, não vai ganhar gente, senhor Lula. Ele tem medo de perder eleitor, não é porque tu não quer afirmar a possibilidade de estar te roubando essa eleição. E quando eles roubarem, tu vai ficar com a cara de cu. A justiça diz que também não é verdade que o trabalho executado pela emissora foi censurado, ou que a justiça... Claro que foi censurado, tem enviado qualquer censura. Claro que foi censurado. É isso? A Jovem Pan, com 80 anos de história na vida do jornalismo brasileiro, sempre se pautou em defesa das liberdades de expressão e da imprensa, promovendo o livre debate de ideias entre os contratados e convidados em todos os programas. Mas não interessa isso aqui, não importa. Os princípios básicos do Estado de Direito sempre nos nortearam na nossa luta na Constituição, veio comunicação para a construção e a manutenção da sagrada democracia. A democracia é sagrada agora, brasileira, sobre a qual os militares de 64 que vocês defendem não achavam ela tão sagrada. Não tivesse, não abrimos mão, não mantemos aberto, vai tomar no cu. O Tribunal Superior Eleitoral do TSE, ao arrepio do princípio democrático de liberdade de expressão, que vai tomar no cu, se fuder, deram a bunda, vão tomar. É preciso lembrar que a atuação do TSE afeta não só a Jovem Pan e seus profissionais, mas todos os veículos de imprensa e qualquer meio que são intimidados. Agora, tu deu a bandeira para a Jovem Pan central da sucursal, presta atenção, seus petistas dementes. Vocês deram a bandeira. Tu quer dar uma volta por cima disso aí, senhor Lula? Ataca a decisão do TSE. Ataca a decisão do TSE. Tu acha que esse idiota desse Lula vai fazer isso? Não vai. Bem feito. Tomara que perca mesmo. Nós estamos na merda mesmo. Tomara que tu perca para deixar de ser arrogante. Isso aqui é sinal de fim da economia. Nota, vai subindo o valor das notas, né? E acabou. Então, se o Lula for esperto, ele ataca a decisão do TSE e rouba a bandeira desses caras de levantadores e protetores da liberdade de expressão. Agora, eles estão na reta final do segundo turno, eles estão com a bandeira da liberdade de expressão. O Bolsonaro vai usar isso no debate e vai poder justificar eles roubam aquela mínima diferença de empate. Agora tu já está com empate técnico. Agora eles vão nutrindo na mídia através da propaganda que há um empate técnico. E com a cólera, o assanhamento, e tu vê que tu levanta a moral da tua base. Isso é uma operação militar. Eu levanto a moral dos meus operativos, que é a base da classe média. Estamos censurados. Eu já pego uns caras que são meio centro, esquerda, direita. O pessoal do Ciro Gomes já vem vindo uma parte para cá. Já vão vir uns... Tu não tem controle sobre isso aí. Estão com medo de serem censurados. Aí já vem o Stalin, aí porque tu vai censurar esse Jovem Pan, mas tem 400 e 800 bilhões de canais pró-Bolsonaro disfarçados de 500 coisas, e grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, Twitter e o caralho, o escambau. E aí eles vão se fazer de vítima, aí com aquela inflação moral, eles vão roubar a eleição. Aí eles conseguem roubar o suficiente afora daquele roubado que já está sedimentado como verdade. Para mim, o Bolsonaro não tem 20% até hoje. Eu não vi, a gente não tem acesso a isso porque o GSI controla tudo. O Brasil não é um Estado soberano mais. Vocês não encaram isso. Então, tudo vive na ilusão. E vocês vão perder essa eleição. Se o Lula não der essa volta que eu falei aqui, vai perder a eleição. E alguém vai ter que assistir isso aqui e achar no meio do vídeo esse pessoal do PT. E faça favor de pingar um dinheiro aí do PT, esse pessoal do PT que vem aqui assistir,
Faça favor de dar dinheiro aqui. Vocês dão dinheiro para aqueles arrombados 247 que só não tem uma estratégia de merda nenhuma. O Ciro já roubou coisa do meu canal aqui e perdeu. Não deram R$1 aqui. Publicitário. Vem um monte de gente pegar coisinha aqui e não dão um pila. Era para esse canal tá gerando salário mínimo já. Então olha aqui, ó. O Lula vai perder. Se ele não... A não ser que haja uma decisão internacionalista, e eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, onde o Papa quer vir visitar o Brasil. Esse Papa daqui a pouco ele morre, tá? Todo Papa já está sempre na capa da gaita. Daqui a pouco ele morre, ele antes de morrer ele quer vir no Brasil. E ele não vai vir com o Bolsonaro aqui. Então ele vai, se eles trabalharem internacionalmente para o Lula vencer apenas para o Papa vir, essa é uma possibilidade. Então, o Lula só tem uma coisa que o Lula pode fazer, ele tem que defender a liberdade de expressão da Jovem Pan. Ele vai fazer isso? Não. É o único jeito dele reverter essa situação e tomar a bandeira da liberdade de expressão desse pessoal aí. A única forma. Não tem como ele fazer de outro jeito. Tá? Então, o pessoal do PT. Então, o Lula deve fazer isso. Ele vai fazer isso? Duvido. Ele é vaidoso. Então o Lula vem na guerra, a gente não pode ter estratégia fixa. Tá? As coisas vão mudando. Quer ver uma coisa? Tu vê quando o cara é picareta. Lembra quando o Moro tinha uma narrativa do hacker? Lembra? O pessoal ainda tem essas ilusões do hacker, da informação. Não existe mais informação secreta, pessoal. Todas as informações são partilhadas. As empresas protegem as informações por causa que uma desconfiança do compartilhamento de informações gera baixo investimento numa corporação e falta de crença no ambiente financeiro. Então, informação está relacionada a finanças. Então ninguém hackeia mais e se luta as coisas pelos argumentos. Cada vez mais na era mais moderna tu vai precisar argumentar, porque guerras de atrição vão diminuir, a habilidade de golpe de Estado, só no Brasil que dá certo esses golpes de Estado. Olha a merda que deu na Ucrânia lá. Então, ou o pessoal do PT e do Lula acorda para esse jogo sofisticado ou vão para casa. Porque é melhor não ter ninguém do nosso lado do que ter um entrave idiota desse daí que dificulta essa luta política, porque agora o PT está relacionado à censura. Não adianta engrossar, tem que tomar a bandeira dos caras da liberdade de expressão. E eu não acho que o Lula vai fazer isso. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja a todos.